Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de história e o tema da nossa aula de hoje é a revolta da vacina. É o conteúdo do nono ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Patrícia e vou trabalhar com vocês uma aula de história. Então, com bastante atenção, pega o caderno, pega o lápis e vamos colocar aí as nossas dúvidas e as nossas anotações no nosso caderno. E os objetivos da nossa aula de hoje, que é sobre a revolta da vacina, é analisar as causas da queda do Império, interpretar criticamente as mudanças e permanências quanto aos aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da implantação da República aqui no Brasil. Então é isso que nós vamos ver. Nós vamos analisar aí como que foi aí a queda do Império, a implantação da República, quais foram as mudanças, as permanências que ficaram nos aspectos sociais, culturais e econômicos aqui e os políticos no Brasil. Também nós vamos caracterizar e compreender os diferentes momentos da história republicana, identificando suas políticas, movimentos revolucionários, poder oligárquico e as particularidades da história local e regional até 1954. Então nós vamos compreender, caracterizar aí essa história, né, aqui na República, quais foram as políticas que prevaleceram, quais foram os movimentos revolucionários, quais as oligarquias que havia aqui nesse momento, né? E quais eram as particularidades da população em geral nesse período da história de 1954. Também, pessoal, como pergunta engajadora do nosso conteúdo, eu tenho essas três aqui. Olha, você já ouviu falar da revolta da vacina? Em que momento histórico ela se passou? Qual o principal motivo da revolta da vacina? Então, a revolta da vacina, pessoal, ela aconteceu no Rio de Janeiro. E aí foi uma insatisfação popular contra os agentes de saúde. E em que momento histórico que ela se passou foi aí com a queda do Império, a implantação da República aqui no Brasil. O principal motivo foi o que? Foi a implantação da obrigatoriedade da vacina na população, né, implantada aí por Oswaldo Cruz, o representante da saúde nesse período da história. E o contexto histórico diz que a revolta da vacina ela aconteceu no Rio de Janeiro, quando ainda ele era a capital do Brasil, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. O povo, insatisfeito, protestou contra a lei da vacinação obrigatória e também contra os serviços públicos prestados. A antivaríola foi a vacina responsável por essa revolta. Rodrigues Alves, pessoal, ele era um representante da oligarquia cafeeira nesse período da história e ele assumiu a presidência da capital do Brasil. E ele resolveu modernizar aí o centro do Rio de Janeiro, embelezar, inspirado aí na cidade de Paris. E claro, para ele embelezar, modernizar a cidade, ele teve que fazer aí uma transformação muito grande na capital. E a revolta da vacina, ela teve como seus principais contextos a higienização e reforma urbana presente na cidade do Rio de Janeiro, em conjunção com a campanha obrigatória e forçada de vacinação da população. Então, olha só, Oswaldo Cruz foi aí um representante colocado pelo governo Rodrigues Alves na saúde e que ele implantou essa obrigatoriedade da vacina. Porque, na realidade, eles queriam esconder o verdadeiro interesse que eles tinham, que era o quê? Modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Para isso, Rodrigues Alves, ele demoliu casas, casebres, ele fez várias mudanças aí no centro do Rio de Janeiro e deu aí então a implantação da vacina. Claro, com essa implantação da vacina, houve o descontentamento e generalizou, somando aos problemas de moradia o elevado custo de vida, resultando na revolta da vacina obrigatória.
Entre 10 e 16 de novembro de 1904, as camadas populares do Rio de Janeiro saíram às ruas para enfrentar os agentes de saúde pública e a polícia. Então, as camadas populares ali, eles saíram com paus, pedras, o que eles tinham na mão, reivindicando que a não obrigatoriedade da vacina. Eles queriam o quê? Ter aonde morar, ter melhores condições de vida e não ter essa obrigatoriedade da vacina. 6 dias após ter iniciado e chegado ao fim a revolta da vacina, em 16 de novembro de 1904, em decorrência do conflito, o governo suspendeu a obrigatoriedade da vacina e declarou estado de sítio. Exército, marinha e polícia foram às ruas, repreendendo o conflito e restabeleceram a ordem no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? Acabou-se a obrigatoriedade aí, né? Rodrigues Alves tirou a obrigatoriedade, mas colocou o exército na rua para voltar a ter o quê? Aquela paz que tanto a cidade do Rio de Janeiro precisava. Só que muitas pessoas morreram aí nesse conflito. Morreram porque estavam desarmadas, né? Lutando aí pela não obrigatoriedade da vacina. Nós podemos ver aí, né, pessoal, fazer um gancho aí, a revolta da vacina com os dias atuais, né, a nossa história de agora, dos últimos 2 anos, com o Covid-19. Muitas pessoas até hoje não aceitam a vacina do Covid. E é o que está fazendo com que cada vez mais os níveis, né, de contaminação seja menos em relação ao Covid, né? E como aí a atividade aí desse contexto histórico que nós vimos aí sobre a revolta da vacina e acabamos de fazer um gancho aí com o Covid-19, que foi aí uma epidemia que pegou assolou aí não só o Brasil como o mundo, né? Nós vamos fazer essa atividade aí, completar esse quadro. Aí vem essas perguntas, né? Onde ocorreu? Quando ocorreu? Grupos sociais envolvidos, as reivindicações que foram feitas e o desfecho. Então, voltem lá nas anotações de vocês, peguem o livro didático, página 32 e 33 e vamos preencher aí esse quadro aí para fixarmos ainda mais o nosso conteúdo. E como resolução de atividade, eu tenho aí onde ocorreu aí a revolta da vacina, né? Claro, ela ocorreu no Rio de Janeiro. E quando ocorreu? Em 10 de novembro de 1904. Os grupos sociais envolvidos, diversos membros da camada popular, moradores das regiões periféricas e as reivindicações que foram feitas, a insatisfação da população com a campanha da vacinação obrigatória contra a varíola implantada por meio de Oswaldo Cruz. O desfecho, claro que o governo suspendeu a obrigatoriedade da vacina e declarou estado de sítio. O exército, a marinha foram às ruas, repreendendo esse conflito, restabelecendo a ordem aí na cidade do Rio de Janeiro. Como retomada, a revolta da vacina ocorreu em 1904 e agitou a capital do Rio de Janeiro, mostrando a insatisfação da população mais pobre com o descaso das autoridades. A revolta foi reprimida com violência. Claro, houve uma agitação, houve um confronto entre as autoridades e a camada popular do Rio de Janeiro. E, com certeza, o povo não conseguiu aí uma vitória, porque eles foram reprimidos aí com o exército e a marinha nas ruas. Como referências, eu usei o Alfredo Boulos Júnior, né? O nosso livro didático. Também usei a aula 10 do LRCO, eu adaptei essa aula, por isso que eu coloquei adaptada. Então, esse foi o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje sobre a revolta da vacina. Espero que vocês tenham entendido, né? E tenham prestado bastante atenção e até uma próxima aula.